Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, certo? O vídeo de hoje vai ser mais curto, porque a gente vai falar só apenas de dois assuntos. Aqui, as palavras antônimas e as palavras parônimas, que foram os assuntos que faltaram no vídeo anterior, que fala sobre a construção de sentido, lembra? O vídeo que a gente fez anteriormente, nós falamos da construção de sentido, das palavras denotativas, das palavras conotativas, da polissemia, a possibilidade de uma mesma palavra ter vários sentidos. Nós vimos também os sinônimos, certo? Lembrando que a gente viu, ou seja, os sinônimos que são palavras que são escritas de forma diferente, mas têm o mesmo sentido ou sentido parecido. A gente viu aí os sinônimos perfeitos e imperfeitos. Só que hoje, esse vídeo de hoje vai ser bem mais curto, tá? A gente vai falar apenas das palavras antônimas e das palavras parônimas. E para finalizar, a gente fala das hiperônimas e hipônimas. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Seguinte. Palavras antônimas. Como eu sempre faço, eu coloco sempre o conceito e a gente vai para o exemplo. E aí, só relembrando, conforme eu falei no vídeo anterior. Teve dificuldade, não entendeu, o professor falou rápido, ou quer copiar, dá pausa no vídeo, copia no caderno, e aí vocês vão revisando sempre que precisar, tá? Só relembrando, essas videoaulas que eu estou gravando são conteúdos que a gente já aprendeu em sala de aula. É pra gente revisar, reforçar, beleza? Vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui ó, as palavras antônimas primeiro, tá? São as palavras que possuem sentidos opostos diferentes. Vocês vão lembrar que durante as aulas presenciais eu falei muito dessas palavras, que são as palavras que têm sentidos diferentes, certo? São as palavras chamadas antônimas. Sempre que você perceber que está diante de uma construção, de um texto, e que você tem palavras com sentidos opostos, você está diante de palavras antônimas. Então vamos para os exemplos. Os meninos estão felizes. Já as meninas estão tristes. Pessoal, veja só. Qual é o contrário de feliz? Triste e vice-versa. Então nós temos aqui a presença de antônimos. Certo? Ou seja, as palavras antônimas são essas palavras que têm os sentidos opostos, diversos, tá? Bem tranquilo. Essa é uma das categorias mais fáceis de compreender. Palavras antônimas, sentidos diferentes. Palavras parônimas. Como o próprio nome já diz, ó, pessoal, esse par aqui significa parecidas. E aqui, ó, esse outro. Então, par é de parecidas e ônimos, nomes parecidos. Simples. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? Palavras parônimas. Pessoal, são as palavras que se parecem, os nomes parecidos, apenas. Como assim? Eles vão se parecer na escrita ou na pronúncia, certo? Tranquilo? Então, sempre que você perceber que tem palavras que estão se parecendo na escrita ou na pronúncia, você está diante de palavras parônimas. Por exemplo, arriar e arrear, certo? Lembrando do significado, do sentido de arrear e arriar. Arrear com E por arreios do cavalo, certo? E arriar, abaixar, certo? Vamos lá. Vamos para esse exemplo aqui. Então, as palavras parônimas são as palavras que se parecem, ora na escrita, ora na pronúncia, tá? Ou então, pode ser parecido nas duas. O comprimento da calça é de 3 metros. Pessoal, eu estou falando aqui de comprimento. E aqui embaixo, ó, dê meus cumprimentos à sua avó. São palavras que se parecem. São, de fato. Ou seja, elas se parecem tanto na escrita quanto na pronúncia aqui, não é isso? Porque a única diferença, ó, é o O e o U. Então, na pronúncia, às vezes a gente até nem percebe. Pode pensar que está falando a mesma palavra. Mas elas têm diferença. Elas têm um sentido diferente. Elas só se parecem na escrita ou na pronúncia, tá bom? Então vamos lá. Comprimento com O é de extensão, a largura, o tamanho. O comprimento da calça é de 3 metros. Já comprimento com U é de saudação, de respeito. Ó. Dê meus cumprimentos à sua avó. Minhas saudações à sua avó. Certo? Então, são palavras que se parecem apenas ou na escrita ou na pronúncia. Mas elas têm sentido completamente diferentes. Certo? Então, palavras antônimas, palavras que têm sentidos opostos. Palavras parônimas são aquelas palavras que se parecem. Bem simples também, pessoal, de aprender. Ou na escrita ou na pronúncia. Tá bom? Como eu coloquei aqui o exemplo. Comprimento com O, tamanho, largura. Comprimento com U aqui, ó. Saudações. Dê meus cumprimentos à sua avó. Dê minhas saudações à sua avó. Tranquilo?
Beleza? Pronto, a gente vai agora finalizar esse conteúdo de hoje com as palavras hiperônimas e hipônimas. Eita, professor, pelo amor de Deus, que palavra difícil. Vamos lá, vocês vão relembrar quando eu colocar os exemplos aqui. Só lembrando, a gente está falando desses conteúdos, palavras que têm os sentidos opostos, palavras que se parecem, palavras que têm o mesmo significado, mas se escrevem de forma diferente, porque a gente está tratando do assunto construção de sentido, seja num texto, seja numa redação, seja numa mensagem, seja num processo de comunicação oral. Você precisa saber do significado das palavras, as palavras que têm sentidos opostos, as palavras que se parecem, as palavras que você pode usar outra no lugar para não repetir tanto, certo? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, preste atenção. Quando eu falar de palavras hiperônimas e hipônimas, como eu coloquei aqui, ó, são palavras, eu estou falando de palavras que se relacionam na produção textual, na hora de escrever um texto, na hora de fazer uma redação, na hora de mandar um e-mail. Ou seja, sempre que você perceber que na atividade ou na redação do texto tiver palavras que se relacionam, que elas fazem parte da mesma esfera semântica, mesmo sentido, parecidas, nós estamos diante das palavras hiperônimas e hipônimas. Com o exemplo vocês vão compreender melhor, mas sempre entender isso. As palavras hiperônimas e hipônimas são aquelas palavras que, dentro de todas aquelas que estão ali no quadro, ou no caderno, ou na atividade ou no texto, elas se relacionam de alguma forma, elas estão ligadas, tá? Vamos aqui aos exemplos. Então, as palavras, antes dos exemplos, hiperônimas, são aquelas mais amplas, com sentido mais geral, mais genérico, tá? Possui um sentido mais amplo, mais geral, em relação às hipônimas. Veja só, as hiperônimas são as palavras com sentido mais amplo, mais geral, tá? Em relação às hipônimas. Já essas hipônimas, elas possuem um sentido mais específico, mais reduzido, em relação às hiperônimas. Pessoal, com o exemplo agora vão conseguir compreender. Veja só. Fui à feira e comprei várias frutas, maçã, banana e laranja. A primeira pergunta que eu faço é, quais são as palavras que estão nessa frase aqui, nesse período, que participam da mesma esfera semântica? Elas estão ligadas, relacionadas. Primeiro, quais são? Primeiro, maçã, banana, são todos o quê? Todas frutas. Laranja, certo. E qual a outra palavra daqui está relacionada à esfera semântica dessas aqui, ou seja, participam do mesmo sentido? Fui, é um verbo, à feira e comprei várias frutas. Qual é a palavra que está relacionada com esses aqui? Frutas. Por que não são tipos de frutas? Ó? Maçã, banana, laranja não são tipos de frutas? Então aqui ó, nós temos 4 palavras que estão relacionadas. Elas participam da mesma esfera semântica, certo? Mesmo sentido. Então nós temos aqui frutas, maçã, banana e laranja. E aí eu lhe pergunto, dessas 4 palavras aqui, qual é a palavra que tem um sentido maior, mais geral, certo? Mais amplo? Maçã, banana, laranja ou frutas? Frutas. Então ela é o quê? O sentido mais amplo, mais geral, as hiperônimas, ou seja, o sentido maior, as frutas, mais geral. E essas 3 aqui são tipos de frutas, ou seja, elas estão dentro dessa categoria mais ampla. Então aqui nós temos ó, as palavras, deixa eu botar aqui direito. Hipônimas. Então, pessoal, veja só. Sempre que você estiver diante de construções que tem palavras que se relacionam, que fazem parte da mesma esfera semântica, nós estamos diante aí, ó, das palavras hiperônimas e hipônimas. Aquela que tem um sentido mais amplo, hiperônimas, hiper, de maior. E aquelas que têm um sentido mais específico, que é um tipo de hiperônimas, nós chamamos de hipônimas. Tá? Um outro exemplo, ó. Fui ao zoológico e encontrei os seguintes animais: rinoceronte, elefante, girafa. Quais são as palavras que se relacionam? Rinoceronte, elefante, girafa e animais. Porque não são tipos de animais?
Então, animais é uma palavra maior, hiperônimos, e as outras três, rinoceronte, elefante e girafa, são hipônimas, porque são específicos, tipos de animais, tá? Categorias dos animais. Então, pessoal, aqui para a gente finalizar, as palavras hiperônimas e hipônimas são aquelas palavras que dentro de um texto elas se relacionam, tá? Qual é a que tem um sentido mais geral, mais amplo? Hiperônimas. Hiper, sempre lembrar que esse prefixo hiper dá a ideia de maior, de amplo, hiperônimas. E aquelas que têm um sentido menor, hipônimas. Os nomes parecem ser difíceis, mas vejam só, pessoal. Esse hiper significa maior, mais amplo, forte. Então, só é lembrar. E aqui, irônimos são nomes mais amplos, tá? E aqui são hipônimos, são as palavras com sentido menor, mais restrito, mais específico. Certo? Eu vou colocar aqui agora na tela um exemplo de duas questões com esses assuntos aqui para que a gente pratique, tá? Bom, pessoal, então eu vou colocar para vocês duas perguntas, tá? A primeira já está aparecendo na tela. É sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguém já ouviu falar? O que será? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei criada, certo, em nosso país, no ano de 1990, para proteger as crianças e os adolescentes. Ou seja, para ela mostrar todos os direitos que vocês têm, tá bom? Ou seja, o direito à educação, à saúde, à alimentação, à escola, ao lazer. Tudo isso está dentro dessa lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criada justamente para proteger e garantir os direitos de vocês, tá certo? Então, a segunda pergunta que eu vou fazer vai ser sobre o assunto que a gente viu hoje na nossa videoaula de português, que foram o quê? As palavras antônimas e parônimas, tá certo? Eu vou colocar agora na tela para vocês um trecho, uma parte desse estatuto, que fala dos direitos que vocês têm, que as crianças e os adolescentes têm. Vejam aí um trecho, tá certo? Está aparecendo na tela agora, da lei. A lei é a Lei 8.069, de 1990, que traz todos os direitos e garantias para vocês, para as crianças e para os adolescentes. Vejam agora na tela aí que eu vou dar um zoom, tá certo? Na parte que eu vou fazer a segunda pergunta sobre a aula de português de hoje. Primeiro, se uma criança, vamos ler aí, se uma criança ou adolescente ficar doente, ele tem o direito de ser atendido em um hospital ou posto de saúde da rede pública. Se for preciso ficar internado, os pais poderão ficar o tempo todo perto do seu filho. Os hospitais devem facilitar esse acompanhamento. Tá vendo, pessoal? Então, isso aí é apenas uma parte da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente que fala lá dos seus direitos, dos seus direitos e suas garantias. Tá certo? Ou seja, se uma criança ou adolescente adoecer, ele tem, se for preciso ficar internado, ele vai ter o direito de ficar com os pais, tá certo? Vamos lá. Então, a segunda pergunta vai ser sobre a nossa aula de hoje. Lembra de português que a gente viu? As palavras antônimas, sentidos opostos, e as palavras parônimas, aquelas que se parecem. Eu vou dar um zoom agora no trecho aí, ó, nesse primeiro parágrafo, para que vocês prestem atenção à pergunta. A pergunta é: nessa leitura aí, vocês estão vendo que tem uma palavra que está marcada em vermelho, dentro de uma caixinha vermelha? Isso. É essa palavra que eu quero que vocês prestem atenção. Vamos lá. Se uma criança ou adolescente ficar doente, nesse caso, lembrando da videoaula de hoje com o professor de português, essa palavrinha doente, qual seria o antônimo dessa palavra? Lembrem o que são antônimos, tá certo? Então, qual seria o antônimo dessa palavra doente? Vou colocar na tela para vocês agora aí 4 opções, certo? Prestem atenção e tentem lembrar da videoaula para que a gente responda corretamente. Bom, então aí já deu tempo para pensar, né? Isso, para lembrar do assunto da videoaula de hoje. E vamos agora para a resposta. Repetindo a pergunta: qual é o antônimo da palavra doente? Inteligente, esforçado, enfermo ou saudável? Pessoal, o que é que falei no início da aula? As palavras antônimas são aquelas que possuem o sentido oposto, diferente. Ou seja, qual é a palavrinha aí que tem o sentido oposto, diferente? Qual é a alternativa? Letra D. D de dado. Ou seja, o oposto de doente é saudável. Certo? Ok, pessoal, até a próxima.